Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Já faz tempo que eu não faço reviews de obras acadêmicas maravilhosas devido ao tempo, né? Estou trabalhando mais com exposições, pregações, mas eu comprei novos materiais, né? Não vou falar os materiais para vocês ficarem curiosos, que eu estarei fazendo reviews aqui, e um desses materiais é esse comentário, tá? Um dos melhores comentários em volume único que nós temos em língua portuguesa. Porque é um comentário acadêmico, não é dogmático, tá? Totalmente acadêmico, escrito, né, o comentado pelos maiores eruditos católicos do Novo Testamento, né? Muita gente despreza a teologia católica. Uma coisa é o catolicismo aí popular, o catolicismo pagão, místico, que não tem nada a ver com a Bíblia, com a Escritura, nada a ver. Outra coisa é a teologia católica acadêmica, erudita, né? É outra coisa, que eles trabalham com o texto bíblico, com a crítica textual e por aí vai. Então, o novo comentário bíblico São Jerônimo, né, no Novo Testamento, e artigos sistemáticos, tá? Eles irão comentar o Novo Testamento, mas o forte desse comentário é os artigos sistemáticos, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu estarei fazendo 3 vídeos sobre essa obra. 3 vídeos, parte 1, parte 2 e parte 3. Essa é a parte 1. E os organizadores dessa obra, desse comentário, que foi lançado em 1968, esse comentário, em 1968. É claro que ele passou por revisões, atualizações, tá? E quem organizou esse maravilhoso comentário foi 3 monstros, né? 3 grandes eruditos do Novo Testamento, 3 PhDs em Novo Testamento, que são muito conhecidos. Quem conhece o meio acadêmico sabe, né, o nome desses camaradas. Raymond Brown, que dispensa apresentações, né? Escreveu várias obras, vários comentários, né? Nós temos o comentário de João, que a Paulo, junto com a Academia Cristã, lançou ano passado dele. Tá? Ele faleceu em 98, né? Em 98, mas deixou um legado monstruoso. Joseph Fitzmyer, também outro grande erudito, e Roland Murphy. Roland Murphy são os 3 organizadores e também comentaristas desse comentário, tá? Então, novo comentário bíblico São Jerônimo, Novo Testamento e artigos sistemáticos. Então, eles vão comentar aqui o Novo Testamento, que é de Mateus a Apocalipse, e logo após o comentário dos livros do Novo Testamento, você tem os artigos sistemáticos, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar mais aqui um sumário e algumas outras coisas. No segundo vídeo, a segunda parte, estarei adentrando, mostrando mais de maneira singular, completa esse comentário. Então, são 3 vídeos que eu irei fazer, né? 3 partes. Essa é a parte 1, a primeira parte, o primeiro vídeo, tá? E abrindo aqui para vocês verem, sem delongas, né? Eles colocaram o nome de São Jerônimo porque Jerônimo foi um dos pais da igreja, vocês conhecem, né? Que traduziu o Antigo e o Novo Testamento para o latim. Então eles colocaram o nome em homenagem a esse pai da igreja, Jerônimo. Jerônimo. E aqui nós temos já de início o sumário, tá? Deixa eu correr aqui, que está o sumário. E cada livro do Novo Testamento você tem um erudito do Novo Testamento, um PhD, né? Todos são PhDs, todos os comentaristas aqui são eruditos, todos, tá? Com doutorado, pós-doutorado, especialista em grego, em aramaico, no contexto histórico, cultural do Novo Testamento, né? Enfim, cada um tem a sua especialidade, né, em Novo Testamento. Então você tem os colaboradores, abreviaturas e transliterações, a apresentação, o prólogo, prefácio ao comentário bíblico de São Jerônimo de 68, que foi
o ano que esse comentário foi lançado, né? Só que esse aqui já é atualizado, enfim. E o prefácio dos editores. Antes de eu mostrar o sumário, você tem aqui, ó, a ficha catalográfica, né? Você tem aqui a primeira edição desse comentário foi em 2018, aqui, né? A primeira edição 2018, e a repreensão dele veio em 2020. Então, é um comentário que vende bastante, né? Então, em 2018 foi lançado, né, essa primeira edição e a primeira repreensão em 2020, já atualizado, enfim. As obras católicas são maravilhosas, né? Aqui eles colocaram em memória ao Papa Pio XII e o Papa Paulo VI, né? E Raymond Brown, ele era sacerdote católico, mas muito respeitado pelos protestantes por nós, devido à sua alta capacidade, né, a sua erudição, principalmente no Novo Testamento. Então você tem aqui, ele começa na página 40, sobre o problema sinótico. Aqui é maravilhoso, vou mostrar para vocês, né? Por que problema sinótico? Qualquer obra que você lê do Novo Testamento vai trabalhar esse tema, né? As fontes, né? Esse problema nunca foi resolvido e talvez nunca irá se resolver. Quais foram as fontes que eles usaram, tá? Havia fontes quando eles começaram a escrever o Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, João, lembrando que é a tradição que coloca isso, porque não tem o nome dos escritores. Então, a tradição fala que foi Marcos, Mateus, Lucas, João, né, usando como base os pais da igreja. Então, ele vai trabalhar aqui primeiro o problema sinótico, que é Franks Neirink, que é um especialista nessa área, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Depois você já começa o comentário, o Evangelho segundo Marcos, que é Daniel Harrington. Depois o Evangelho segundo Mateus, Benedict Viviano. O Evangelho segundo Lucas, Robert Harris, ou Carris. Tá? Só especialista. O Atos dos Apóstolos, Richard Dillon. Introdução às Epístolas do Novo Testamento, que é o Joseph Fitzmyer, que é um dos organizadores, né? A primeira carta aos Tessalonicenses, Raymond Collins. A carta aos Gálatas, Joseph Fitzmyer, de novo. A carta aos Filipenses, Brandon Bard, né? Primeira carta aos Coríntios, Jerome Murphy O'Connor. Lembrando que o Jerome Murphy O'Connor, eu já fiz 2 reviews das obras dele aqui. A biografia crítica, né, do apóstolo Paulo, né, uma biografia crítica, e a outra obra dele é Paulo de Tarso, a história de um apóstolo. Ele é um especialista, um PhD em Paulo e nas suas cartas. Então ele comenta aqui a primeira carta aos Coríntios, Jerome Murphy O'Connor. E a segunda carta também ele comenta, né, o Jerome Murphy O'Connor. Quem comenta a carta aos Romanos é o Joseph Fitzmyer. Grande erudito, né? Também já falecido. Aí você vem aqui, ó. Deixa eu correr aqui. Devido ao tempo, né? Tem gente que não gosta do sumário, mas tem que mostrar. Carta a Filemon, de novo, é o Joseph Fitzmyer. Esse barulho aqui foi os livros que caiu aqui, queridos. Caiu alguns livros aqui. Deixa eu só organizar aqui essa bagunça. Voltando aqui, quem comenta Filemon, mais uma vez, é o Joseph Fitzmyer. Grande erudito também, já falecido, do Novo Testamento, tá? A segunda carta aos Tessalonicenses, que comenta é o Charles Homer. A carta aos Colossenses é a Mauria Horgan. A carta aos Efésios, Paul Kobelski. A carta aos pastorais, Robert White. A primeira carta, o Epístola de Pedro, William Dalton. A de Tiago, Thomas Lealry. A Judas,
Jerome Neurey. A Epístola aos Hebreus, Miles Burke. O Evangelho segundo João, P.M. Perkins. Né? E as Epístolas Joaninas, P.M. Perkins. O Apocalipse, Adela Yarbo Collins. E a segunda Epístola de Pedro, Jerome Neurey. Então eles colocam aqui em ordem cronológica, né? Cronológica o comentário. Então, os comentários dos livros, né, vai até a página 875. Depois, a partir da página 885, começam os artigos sistemáticos. E o que esses artigos vai tratar de maneira bem exaustiva? Primeiro, a inspiração das Escrituras. Né? Qual é o conceito católico e o que o Concílio Vaticano II falou da inspiração e o que é inspiração? Quem comenta é o doutor, o erudito Raymond Collins, que é um erudito nessa área, a inspiração das Escrituras. Depois, a canonicidade, o segundo artigo, que é Raymond Brown e Raymond Collins, comenta, tá? Os apócrifos do Mar Morto, os apócrifos, manuscritos, os apócrifos, as obras apócrifas e os manuscritos do Mar Morto e outros tipos de literatura judaica. Quem comenta, fala sobre essa literatura é Raymond Brown e o D.W. Johnson e Kevin, eu ia falar aqui, ó, é Raymond Brown, P.M. Perkins e Anthony Saldarini. Estava vendo aqui de baixo, né? E Anthony Saldarini. Textos e versões da Bíblia, Raymond Brown, D.W. Johnson e Kevin O'Connell. Eu vou só falar os nomes aqui, vocês aqui embaixo está o nome dos eruditos que comentam, né? Crítica moderna do Antigo Testamento, tá? A crítica moderna do Novo Testamento, excelente aqui. Como está as atuais pesquisas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim. Hermenêutica, Raymond Brown comenta, né? Junto com a Sandra Snyder, os pronunciamentos da igreja, geografia bíblica, arqueologia bíblica, a história de Israel, instituições religiosas de Israel. São os artigos maravilhosos. Aspectos do pensamento do Antigo Testamento. Jesus, quem comenta é John Mayer. John Mayer é um dos maiores especialistas, é um sacerdote católico, um padre, em Jesus histórico. Ele tem aquela obra de 4 volumes, 5 volumes, 6 volumes. Um judeu marginal, que está esgotada essa obra, que ele trabalha o Jesus histórico, e nessa obra ele esmiuça, ele não crê, John Mayer, que Maria morreu virgem, na virgindade perpétua de Maria, né? Ele fala que isso é um dogma católico, mas não é bíblico, não pode ser provado. Maria não foi virgem, Maria foi virgem até Jesus. Depois de Jesus, ela teve outros filhos, Jesus teve irmãos. Né? Então aqui ele vai falar sobre Jesus, ele é um especialista em Jesus histórico. Né? John Mayer. Paulo, quem comenta é o Joseph Fitzmyer. Né? A proto-igreja, aqui tem Raymond Brown, Karen Osiek e P.M. Perkins. E aspectos do pensamento do Novo Testamento, a teologia paulina e a teologia joanina. Tá? Então aí são, deixa eu contar aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 artigos sistemáticos, artigos maravilhosos. Isso faz desse comentário maravilhoso, esse comentário diferenciado, acadêmico, não é um comentário dogmático que esconde informações, não, ele é bem claro, né? Para você pesquisar, é excelente. Todo estudante do Novo Testamento tem que ter esse comentário na sua estante, na sua biblioteca. E no final você tem bibliografia, índice de autores e o índice analítico. Né? O índice analítico vai analisar aqui os artigos sistemáticos e também os comentários, né? Os comentários dos livros. Então são 1.783 páginas. 1.783 páginas. 1.783 páginas. Capa dura, tá? É capa dura. As folhas são brancas, não são amareladas, tá?
Aqui são um índice de autores, né? Todos que participaram dessa obra, tanto comentando os livros do Novo Testamento, como também os índices, os artigos sistemáticos, né? Aqui você tem abreviaturas de transliterações, né? As obras, os apócrifos do Antigo Testamento, né? Os manuscritos do Mar Morto e texto afins, né? Apócrifos do Novo Testamento, escritos patrísticos primitivos, né? Para você dar aula, gente, sobre literatura do Antigo Testamento, que tem os artigos sistemáticos, os livros, é excelente. Claro que tem outras obras que são mais específicas, né? Mas isso aqui te dá um norte, totalmente acadêmico, por grandes eruditos, né, católicos do Novo Testamento. Vamos lá. Aqui você tem os apócrifos do Novo Testamento, né? As obras. Escritos patrísticos, primitivos. Obras, os targums, né? Targúmicas e rabínicas. Né? Os tratados de Nag Hammadi, aquela série de livros que foi encontrado naquela biblioteca, né? De Nag Hammadi, lá no Egito. Série de publicações periódicas e livros citados com frequência. Aqui, ó. Então, é uma obra monstruosa. Deixa eu correr aqui, porque o tempo ruge, né? Olha o tanto. Abreviaturas. Aqui você tem a transliteração do hebraico e do aramaico. As vogais. O grego. Aí você tem a apresentação aqui. A obra. Tá? Aqui você tem o Júlio Paulo Tavares Zabatiero, que é da Escola Superior de Teologia, né? Esse é um grande também erudito em Novo Testamento, sacerdote católico, tá? Que apresenta a obra. O prólogo da obra é o cardeal Carlo Maria Martini, que é o arcebispo de Milão, na Itália. E aqui você tem o prefácio do comentário de 1968, que foi a primeira edição desse comentário, né? Que foi lançado em inglês em 68, portanto, há 54 anos atrás, né? 3 anos após o fim do Concílio Vaticano II, que foi de 62 a 65, tá? E aqui ele fala, né? Que eles falam, e quem fala, né, nesse prefácio, escreve, é o cardeal Agustin Bea, né? Agustin Bea. Ele é membro da Pontifícia Comissão Bíblica e presidente do Secretariado para a Promoção da Unidade Cristã. Tá? Aí o prefácio aos editores da série, Raymond Brown, o Joseph Fitzmyer e o Roland Murphy. Aqui tá os três aqui, ó. O editor dos artigos de tópicos, o editor dos artigos de comentários do Novo Testamento, e o Roland Murphy é o editor dos artigos de comentários do Antigo e do Novo Testamento. De comentários do Antigo Testamento, né? De todos os artigos de comentários do Antigo Testamento. Então, cada um tem uma parte, né? Cada um fez o seu trabalho. São os três aqui organizadores e também comentaristas dessa obra. E você já começa aqui no primeiro, quando eles vão iniciar o comentário do Novo Testamento, eles vão trabalhar primeiro o problema sinótico. E aqui é maravilhoso, gente, porque você tem várias obras, eu tenho aqui várias obras sobre isso, sobre o Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, enfim. Mas essa aqui me deixou impressionado, né? Que é uma erudição, e não é aquela erudição que você não entende nada, é uma erudição que você consegue compreender, né? Vai muito mais além. E sempre nos temas, ou nos livros comentados, nos artigos, ele começa primeiro dando a bibliografia. Para quem fala em alemão, para quem fala alemão, para quem fala inglês, né, eu não falo, infelizmente, né? Vocês podem adquirir essas obras, né, em inglês, né?
tudo obra acadêmica. Então ele começa com as obras acadêmicas, as obras em geral, as sinopses, que é o grego, né? E as ferramentas. Aqui, ó. E aqui ele começa, eles colocam para você o esboço daquilo que eles vão tratar nesse primeiro comentário, falando do problema sinótico, né? Os 3 evangelhos ali, Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando que a expressão sinótico significa vendo junto ou lendo junto, devido à singularidade e como são parecidos, né, esses evangelhos. Então você tem aqui a sequência, o esboço, né, a sequência dos evangelhos sinóticos, né, a sequência dos episódios da tradição tripla, nos 3, né, a sequência de Marcos em Mateus. Lembrando que 95% do evangelho de Marcos, Mateus e Lucas copiou, né? Ou pegou como fonte, só que deu mais ênfase. E aquilo que Marcos não fala, ambos falam. A sequência de Marcos em Lucas, o argumento a partir da sequência, a famosa fonte que é a expressão Quelle, no alemão, que é fonte, né? Que foi, segundo os estudiosos, a fonte que nunca foi encontrada, é uma fonte hipotética, mas você pegando Lucas e Mateus e comparando um evangelho com outro, você vai ver a singularidade. E mais de 40% do texto de ambos são parecidos. Isso mostra que eles usaram uma fonte em comum. E os estudiosos colocaram de fonte que? A fonte dos ditos de Jesus, das palavras, parábolas, mensagens de Jesus, que tanto Lucas e Mateus usa essa fonte, né? A fonte que. Aí ele vai trabalhar a existência da fonte que, a tabela sinótica da tradição dupla, o uso da fonte que por Mateus, duplicados das fontes, o uso da fonte que por Lucas, a originalidade de Marcos, sendo o primeiro evangelho, né? Aí vai, ó. Né? Não vou poder ler tudo aqui por causa do tempo, né? Mas aqui é todo o esboço desse primeiro, quando eles vão iniciar o comentário dos evangelhos, eles começam falando do problema sinótico. E quem comenta é o Franz Neirink, que é um especialista nesse assunto. Ele é doutor nesse assunto, nos evangelhos sinóticos, né? Então tá aqui, ó. Você pode pausar o vídeo e vocês continuarem lendo o esboço, né? O esboço. Muita coisa aqui. Então depois do esboço, eles começam, ou ele começa, o Franz Neirink, comentando, né? Comentando aqui, ó. Ele começa assim, ó. Os 3 primeiros evangelhos do cânon, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm muito em comum. E são significativamente diferentes de João. As semelhanças e diferenças entre os sinóticos dão origem à questão de sua inter-relação ao chamado problema sinótico. Quais foram as fontes que eles usaram, ou mais de uma fonte, enfim. É difícil se resolver, a chegar a uma conclusão. A hipótese agostiniana supunha que a sequência da composição fosse Mateus, Marcos e Lucas. Para Agostinho, Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos o segundo e Lucas o terceiro. E durante certo tempo, essa teoria foi substituída como teoria dominante pela hipótese de Greenberg, né? Que ele tinha... Greenberg, ele falava que Mateus foi o primeiro o evangelho a ser escrito, Lucas o segundo e Marcos foi o último. Eles desprezavam muito Marcos, né? Falavam que Marcos não sabia escrever, era atabalhoado. Né? Até o final do século XIX, né, Marcos era esquecido. Aí depois isso mudou. Eles começaram a estudar de maneira mais exaustiva e viram que Marcos era mais antigo e foi o primeiro evangelho a ser escrito. Aí vem aqui, ó. A prioridade de Marcos foi sugerida pela primeira vez no final do século XVIII, né? Século XVIII, aí 1700 e aí lá vai fumaça, né? Como uma alternativa à concepção tradicional da prioridade mateana e provocou debates decisivos entre 1830 e 1860, né?
Em consequência, a hipótese da prioridade de Marcos se tornou a opinião predominante entre os eruditos. Isso é um fato hoje, né? Hoje, isso aí é ponto pacífico. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Aí ele começa aqui, ó. Marcos contém 661 versículos, dos quais aproximadamente 80% são reproduzidos em Mateus e cerca de 65% em Lucas. Então, Lucas e Mateus usaram Marcos como fonte. Isso é fato. Somente algumas perícopes não têm paralelo em pelo menos um dos outros evangelhos. O material de Marcos, que se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, é conhecido como tradição tripla. O material não constante em Marcos, que Mateus e Lucas têm em comum, cerca de 220 versículos, é chamado de tradição dupla, usado aí só em Mateus e Lucas, né? A teoria das duas fontes, ou hipótese dos dois documentos, propõe que Mateus e Lucas dependem de Marcos no tocante à tradição tripla e deriva a tradição dupla de uma fonte escrita em grego, uma hipotética, que nunca foi encontrada, fonte de logia, ou fonte dos ditos de Jesus, né, ou de ditos chamadas de que é a abreviatura do termo alemão Quelle, isto é, Logien, fonte. Que, ou Quelle em alemão, significa fonte, a famosa fonte que. Mateus e Lucas são muito mais extensos do que Marcos, num total de 1068 e 1149 versículos, respectivamente, e contém uma grande quantidade de material exclusivo que deriva em parte da atividade criativa dos evangelistas. Tá? Aí ele vem aqui, ó, a sequência dos evangelhos sinóticos. Não vou ler por causa do tempo. Aí ele vai trabalhar aqui, ó, a sequência dos episódios na tradição tripla, em Mateus, Marcos e Lucas. Você tem aqui, ó, ele coloca aqui os textos, Mateus, os versículos e os capítulos, tá? Marcos e Lucas. Aí você tem as preliminares, o ministério de Jesus na Galileia, que os 3 falam, a viagem de Jerusalém, o ministério em Jerusalém, paixão, ressurreição. Então aqui é a tradição tripla. São as passagens que os 3 evangelhos abordam, tá? E a tradição dupla são as passagens que só Mateus e Lucas trabalham, tá? Aí ele faz aqui o comentário, né? E aqui tem esses quadros, esses paralelos que são maravilhosos, né? Mateus e Lucas usou Marcos como fonte. Depois você tem Mateus, Marcos e Lucas aqui, ó, né? Lucas, Marcos e Mateus. E você tem Mateus, Lucas e Marcos. Né? Ele faz esse intercâmbio aí dos evangelhos, que são maravilhosos. Né? Eu não vou ler, como eu falei, por causa do tempo. Aí ele continua aqui falando a sequência de Marcos em Mateus. Aquilo que Marcos não fala, porque Marcos usou uma técnica usada, que os estudiosos falam, a técnica do sanduíche. O que é isso, Elias? Marcos começa o seu evangelho, né? Ele começa um assunto, só que ele não termina o assunto, ele corta pela metade, e em cima daquele assunto que ele não terminou, ele vem com outro assunto, né? Em cima. E assim sucessivamente. Isso é chamada de técnica do sanduíche. Um assunto em cima do outro. E aquilo que ele não fala, que ele não esclarece, que ele não dá detalhes, Mateus e Lucas dão. Isso é interessante. Então você tem aqui a sequência de Marcos em Mateus. Né? Ele vai falar aqui, ó. Maravilhoso. Né? Depois aqui ele vai pegar e fazer uma comparação entre Mateus e Marcos, né? Os textos, os versículos, os capítulos que ambos ali, o que Mateus pegou de Marcos e acrescentou, dando mais detalhes que Marcos não dá. Tá? É uma pena que não dá para ler por causa do tempo. Aí ele continua aqui, ó, né? Mostrando os capítulos, tá? Fazendo a sinopse dos capítulos de Mateus e dos capítulos de Marcos, né? Os temas que Marcos aborda, Mateus também aborda.
Vou continuar aqui, ó. Aí ele continua. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ele continua fazendo essas comparações, esses paralelos que são maravilhosos, né? Os evangelhos, Mateus e Lucas, a semelhança, né? Aí você tem aqui a sequência de Marcos em Lucas, né? Como Lucas trabalha o Evangelho de Marcos, né? Bem detalhado, bem claro, específico. Aí vai. Ele trabalha todo esse problema sinótico, né? Das fontes, enfim. Depois ele vem falar aqui, ó, o argumento a partir da sequência, né? Aí ele fala aqui, ó, omissão e transposição de perícopes marcanas em Lucas, né? Ele vai trabalhar aqui, ó, sempre com os capítulos, os versículos, né, de Lucas, de Marcos, né, mostrando as omissões, aquilo que Lucas abordou, falou, enfim. E aqui é interessante depois ele fazer esse paralelo entre Marcos e Lucas e Mateus, Mateus e Lucas, Mateus e Marcos, né? Enfim, Lucas, Marcos e Mateus, mostrando os capítulos, os versículos, onde eles trabalham o mesmo texto, a mesma situação, as mesmas perícopes. Ele vai mostrar agora a famosa fonte Q, a famosa e hipotética fonte Q, né? Que é a fonte que os estudiosos do Novo Testamento, a maioria esmagadora dos acadêmicos do Novo Testamento, que trabalham o problema sinótico, os sinóticos, falam isso. Essa fonte nunca foi encontrada, tá? É hipotética, mas quando você pega Lucas e Mateus e você compara um com o outro, há muita similaridade. Como você pode ah, falar, ou como você pode entender dois escritores que nunca se viram, nunca se encontraram, nunca se falaram, nunca trocaram ideias, copiar coisas, ou falar ou escrever as mesmas coisas? Então, ambos tiveram a fonte comum, ou em comum, que os estudiosos chamam de fonte Q, a fonte dos ditos de Jesus, das parábolas de Jesus, das mensagens de Jesus, né? Dos discursos de Jesus, enfim. Então, aqui, ó, a fonte Q. Nossa exposição sobre a sequência, tá? De 6 a 12, acima, que sugeriu a prioridade de Marcos como solução para o problema sinótico, está incompleta, porque ainda se deve tratar do material que não se encontra em Marcos, mas é compartilhado por Mateus e Lucas. Aquilo que só Lucas e Mateus falam. E de onde eles tiraram isso? Não foi um anjo que desceu do céu e deu a relação e falou aquilo para Mateus, escreveu, Lucas, não, eles usaram fontes. Né? Usaram fontes. Fontes confiáveis. Lucas mesmo fala que ele se empreendeu em trazer os fatos, né, que de fato aconteceram. Aí ele começa a trabalhar aqui, ó, a existência de quê? Essa fonte. A presença em Mateus e Lucas de passagens semelhantes, não marcanas, que é a tradição dupla, algumas delas com um alto grau de concordância verbal, só pode ser explicada se havia uma interdependência entre Mateus e Lucas, ou ambos recorreram de forma independente a uma fonte comum. Falamos de fonte no singular porque uma certa coincidência na sequência, na tradição dupla, milita contra a postulação da existência de uma pluralidade de fontes. O fato de que parte do material da tradição dupla duplica material da tradição tripla, portanto, o material que aparece em Marcos sugere a existência de uma segunda fonte separada de Marcos. Duas outras razões ainda podem ser indicadas para propor a independência de Mateus e Lucas no uso da fonte. Aí ele fala aqui, ó. Primeiro, a tradição mais original pode ser reconhecida às vezes em Mateus e às vezes em Lucas. Segundo, na tradição tripla, Mateus e Lucas nunca concordam em suas divergências da sequência dos episódios de Marcos. E uma observação semelhante pode ser feita em relação à tradição dupla, com exceção das primeiras duas perícopes, a pregação de João Batista e as tentações de Jesus.
Mateus e Lucas nunca inseriram as passagens da tradição dupla no mesmo contexto de Marcos. Estudos recentes tendem a restringir o material de que ele coloca aqui entre aspas, né? Todas as passagens atestadas, tanto em Mateus quanto em Lucas. A possibilidade de que apenas Mateus ou apenas Lucas tenham preservado alguma passagem de que alguns também chamam de o Evangelho que era uma fonte que continha as palavras de Jesus, os ditos de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, enfim. Então eles usaram, né? Mateus usou que e Lucas também usou essa fonte. Às vezes Lucas modifica, né, algumas palavras, algumas coisas de que, assim como Mateus. Então, é uma explicação que os estudiosos trazem para explicar essa interdependência, né, de Lucas e Mateus, escrevendo e relatando as mesmas coisas. Então, ambos consultaram a fonte comum, que os estudiosos colocaram o nome de que. A fonte que. Quell, em alemão, significa fonte. E aqui ele coloca a tabela sinótica da tradição dupla na sequência lucana. Tá? Olha só que interessante. Os capítulos, né? E a interdependência de ambos, né? Os versículos. Ele coloca aqui tudo certinho, bonitinho, né? Aqui ele continua. Aí ele vai falar o uso da fonte que por Mateus. Isso aqui é maravilhoso. Como Mateus usa essa fonte. Eu não vou ler por causa do tempo. Meu Deus, vamos chegar já 40 minutos. O tempo passa rápido, né? Então ele trabalha aqui sobre o uso da fonte que em Mateus. Depois, duplicados das fontes. Né? Ele fala aqui, ó, há passagens que ocorrem duas vezes em Mateus ou em Lucas. Uma vez no material da tradição tripla, compartilhado com Marcos, e uma vez no material da tradição dupla do mesmo evangelho. Para quem defende a prioridade de Marcos, a prova a partir de duplicados é parte do argumento a favor da existência de uma segunda fonte. Tá? Aqui ele tem a lista desses duplicados. Né? Aí ele continua. Terminando aqui, ó, ele vai falar o uso da fonte que por Lucas. Como Lucas usou essa fonte, esse material. Hã? Interessantíssimo aqui. Ó. No final você tem a bibliografia, né? Sobre que? Sobre a famosa fonte que tem muito material escrito, né? Ele continua aqui. A originalidade de Marcos, né? A metodologia crítica das fontes, enfim, aqui, ó, concordâncias secundárias. Então, o cara esmiuça. A dualidade em Marcos e que. Lembrando que Marcos não usou essa fonte, né? Soluções alternativas, a teoria modificada das duas fontes. Então, ele trabalha todo o problema sinótico. Cadê? Ó? A dependência lucana de Mateus. Gribesch, ou a hipótese dos dois evangelhos. Tá? Foi esse camarada que criou o nome sinótico, né? Cunhou a primeira vez a expressão sinótico. Depois que ele estudou os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele viu a interdependência, a relação de ambos. Então ele colocou o sinótico, a expressão sinótico significa vendo junto, ou lendo junto, ou semelhantes. Tá? Depois, João e os sinóticos. João é totalmente diferente, né? Os evangelhos apócrifos. A continuação da pesquisa. Que aqui é o material que ele vai trazer, né? A bibliografia. Terminando, né, esse primeiro capítulo aqui, trazendo de maneira exaustiva e bem documentada o problema sinótico, ele vai começar. Tá? Na página, deixa eu pegar o nome da página aqui, ó, 63, 60, página 65. Ele começa aqui comentando o Evangelho de Marcos. Como é
um comentário de volume único, ele não vai comentar versículo por versículo, mas os comentários são bem assertivos, ele comenta as perícopes, né, trazendo os problemas, as expressões em grego. É maravilhoso, tá? É um comentário acadêmico, gente, tá? É melhor que o comentário Vida Nova, é melhor que o comentário lá da NVI, que do F.F. Bruce, muito melhor, tem nem comparação. Tá? Tem nem comparação, com todo respeito, né? Mas não tem nem comparação. Ele começa com uma introdução, quem comenta aqui o Evangelho de Marcos é o Daniel Harrington. Sempre, como eu falei para vocês, nos comentários, no início, você tem a bibliografia das obras que ele consultou para comentar. E na introdução ele começa assim, ó: autoria, data e lugar de composição. Uma vez que o título, segundo Marcos, foi acrescentado posteriormente, nada neste evangelho identifica o seu autor pelo nome. O título provavelmente reflete a identificação feita na época patrística entre o autor deste segundo evangelho e João Marcos. Aí você tem as passagens, né, de Marcos, que aparece o nome dele, né, que ele era sobrinho de Barnabé. Aqui, ó. Tá? Embora Marcos seja geralmente descrito como companheiro de Paulo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, companheiro de Paulo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o descreve como colaborador de Pedro. Que Pedro fala, meu filho Marcos. A mais antiga afirmação explícita sobre Marcos como autor de um evangelho vem de Papias de Herápolis, né, um dos pais apostólicos, né, início do século II, citado em Eusébio, na história eclesiástica dele. Né. Ele fala assim, ó, havendo Marcos se tornado intérprete de Pedro, registrou por escrito, cuidadosamente, tudo quanto se lembrou daquilo que foi dito e feito pelo Senhor, ainda que não em sequência, aquilo que ele foi lembrando e foi escrevendo. Com base na afirmação de Papias e sua confirmação por parte dos outros escritos cristãos dos primórdios, o evangelho é tradicionalmente atribuído a Marcos, o intérprete de Pedro. Ele escreveu esse evangelho, segundo a tradição, em Roma, tá? Em Roma, essa é a tradição. E a tradição também fala que Pedro morreu em Roma, né? Aí ele vem aqui, ó, estrutura literária e conteúdo. Todos os livros ele vai trabalhar com isso. Estrutura literária e conteúdo. Depois você tem a teologia de Marcos, né? Cada evangelista trabalha aspectos diferentes de Jesus. É um único evangelho na visão de 4 evangelistas. Tá? Depois, você ele falar da teologia de Marcos, ele vai trabalhar aqui o esboço de Marcos. Tá? O esboço. É um comentário, então, do capítulo 1 ao 16. Né? Ele comenta também o final do Evangelho de Marcos, que muitos manuscritos não contém, que é de 9 a 20. A maioria dos manuscritos trabalha os versículos de 1 a 8. Né? Ele vai trabalhar aqui no final. Aí começa o comentário, né? O prólogo, que é o capítulo 1, de 1 a 15. Tá? Ele trabalha em subdivisões e vai comentando aqui, ó. Tá? Vai comentando. E assim sucessivamente. Tá? E assim sucessivamente. Os capítulos, os versículos, tá? Ele vai comentando. Vai comentando. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é o capítulo 4, as parábolas e explicações. Ele vai comentando o cenário, né? A parábola das sementes, ou do grão, né? Ou do semeador, a finalidade das parábolas, a explicação, e assim sucessivamente. Vai comentando os versículos, citando o grego. É um comentário maravilhoso, gente. Maravilhoso. Né? E aqui eu vou encerrar esse vídeo. E na parte 2, quando eu trabalhar a parte 2, essa parte 1, tá? Eu vou mostrar mais os outros evangelhos, tá? Vou mostrar sobre as cartas de Paulo. E só na terceira parte que eu vou mostrar os artigos para vocês mais detalhados, tá? Então esse é o primeiro vídeo dessa obra, do comentário bíblico São Jerônimo, um comentário acadêmico, um comentário maravilhoso, né? E o forte dele é os artigos sistemáticos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. E eu mostrei para vocês aqui no sumário, né, rapidamente. Então, é um dos melhores comentários, né, que nós temos em volume único, se não for o melhor.
que nós temos em português. Um comentário maravilhoso, né? A erudição fantástica para você que é professor, para você que é pregador, para você que é pastor, para você que é teólogo, enfim. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.